Olá, então, deixa eu botar isso aqui no ouvido para mim não escutar nada e daí eu me concentro. Esse vídeo estou me dedicando de Jó a Nietzsche. Então, primeiramente, colocar, né, aí você pode ler o Jó, aí aqui tem sapiências, né, sabedoria, tem uma explicação na introdução, e no próprio livro, né, tem a introdução fazendo uma crítica à questão que você recebe alguma coisa de volta, né, a tal da teologia da retribuição. Que você fazendo algo, né, de bom, você vai receber algo de bom. Então, qual é o fundamento, né, da religião, segundo Jó? Então, é algo despretensioso, né? Você não tem que fazer um comércio, né? O próprio Jesus vai derrubar as mesas que estavam fazendo comércio dentro do templo, né? Na ideia de templo material. E você vai olhar nos apóstolos, você vai encontrar que nós somos o templo de Deus. Então, simbolicamente, Jesus derruba o comércio material, né? E que na realidade coloca o nosso corpo, o templo de Deus, né? O corpo como objeto de exploração, né? Podemos analisar assim. Então, a minha análise sobre o Jó é no sentido de que temos que ler o Jó a partir do Jó. Não é a carta que o Jó recebe dizendo que ele foi castigado por Deus, não é quando você lê a partir da carta, que é a ideia da retribuição. Então, é a falsificação, você falsifica a ideia de Jó, não é mais Jó. Não é o que a leitura está falando, né? Se é uma leitura poética, daí podemos analisar depois nesse sentido de literatura, de como foi escrito na época, por que foi escrito na época. Nesse momento eu não vou adentrar na questão histórica, né? Teríamos que pesquisar bastante para fundamentar um pouco mais essa ciência tão importante que é a história. Mas o básico é sabedoria, é uma sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria, né, um projeto de vida, e mais do que ser só um projeto da vida individual ou coletiva, Deus é a vida, né? Deus nos traz um projeto de vida. E aí vamos cair no dualismo, que existe um projeto de morte, e aí toda a crítica que se faz. Beleza? Não vou entrar naquilo que falei no outro vídeo, mas posso finalizar depois falando do daimon grego, que é o conhecimento, né? O Nietzsche, né? Vai nos colocar justamente em cima deste dilema, né? Que o conhecimento, e aí é importante desnaturalizar, desvendar, desnormalizar, né, essa leitura ultraconservadora, conservadora, reacionária, interesseira, né? Qual é o interesse, né? Então, o Nietzsche vai fazer 3 críticas. A primeira crítica é o culto à razão. Então, ele faz a crítica à própria escola, né? A escola no sentido geral, né? Agora vamos generalizar. Então, a escola faz o culto. Quando você faz o culto à razão, você não vive. Então, nós precisamos compreender a dimensão dos conceitos,
e colocar em prática na realidade. Então tem uma praxis, ou seja, teoria e prática, né? O outro problema, a segunda crítica, né, que o Nietzsche coloca, é que as religiões vivem segundo interesses. Ele está falando da Igreja Católica, ele está falando dos judeus, né? São duas religiões que servem mais a interesse. Isso ele está falando no final do século XIX. E cabe para o nosso tempo, dá para analisar bastante questões. Mas a terceira crítica que eu vejo que é justamente essa questão que retoma o Jó. A terceira crítica de Nietzsche é justamente porque nós perdemos os fundamentos, né? Quando nós perdemos os fundamentos do cristianismo, perdemos os fundamentos da religião e vivemos a serviço de interesse, né? O fato de viver a serviço de interesse, perdemos os princípios, valores, princípios e fundamentos. Então essa é uma análise interessante que Nietzsche faz. E daí, no meu entendimento, agora sim podemos falar do Daimon, né, que eu tinha colocado no outro vídeo, que na realidade a ciência, a ciência e a religião caminham junto, né? Porque a religião ela vai surgir justamente das sapiências, das sabedorias. E o que são, na realidade, essas sabedorias, né? Então, podemos apontar os filósofos gregos, né? E aí na Bíblia você tem vários livros escritos e recolhidos na Idade Média, entre 300 a 700 anos depois de Cristo, que se juntam esses livros, que são considerados livros sagrados, que vai fundamentar a religião católica. Mas nós podemos analisar que existem várias questões, né, na atualidade que são complexas, como, por exemplo, mudar um verbo. Se você muda um verbo, estava lendo outro dia que o Malafaia mudou alguns verbos lá e aí dá um sentido diferente. Então, temos que tomar cuidado disso, né? E aí a análise é quando você coloca, por exemplo, questão do pobre, e aí se justifica, né, com essas mudanças de verbo, como se o pobre fosse o culpado. Então, você pega uma ideologia liberal, neoliberal, ou outra conservadora, e você muda os verbos e você transforma, então, o pobre, o indivíduo, como culpado de toda a sua pobreza. Se está escrito lá, bem-aventurados os humildes, os órfãos, porque deles é digno o reino dos céus, quer dizer, são essas pessoas, né, que sofrem, que têm dificuldades, elas que farão a transformação da sociedade. Então essa é uma interpretação da teologia da libertação. Então, pensei que estava com óculos aqui, não estou com óculos. Estamos em 8 minutinhos, vamos para 9 minutinhos, é um tempo razoável, né? Eu acho que eu fico por aqui hoje, que é essa questão para instigar um pouco o pensar de Jó a Nietzsche. Eu ia falar Nietzsche a Jó, mas é de Jó a Nietzsche. E até podemos buscar lá no Daimon o conhecimento, a ideia de conhecimento, que não é, né, até estava conversando com a professora Sara, que existe muitas coisas da Idade Média que precisam ser estudadas que foram importantes. Concordo com a professora Sara, muitas coisas nós não conhecemos. As próprias instituições que foram criadas na Idade Média, né, como a escola, mesmo que era uma escola elitizada, e mesmo o iluminismo também vai ter os seus erros também, então nós temos que, e atualmente também temos que analisar isso com calma, e atualmente também, né, como
justificar atrocidades e genocídios e governos como Trump e Bolsonaro no Brasil. Bem colocado pela professora de espanhol Sara, professora argentina, que me escreveu no Facebook. E aí eu coloquei um pouquinho, né, dessa questão que estou abrindo aqui do Jó ao Nietzsche. Até agradeci a Sara também por me fazer pensar um pouco essa realidade que vivemos e precisamos desnaturalizar, desnormalizar para compreendê-la mais. Então é a sabedoria, né, a sapiência, a sabedoria, e que tem a ver com a religião, que é a interpretação que temos que fazer dos textos bíblicos, que conhecimento, que sabedoria, que conhecimento que temos para a nossa vida, para ter vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres ficarem cada vez mais pobres. Porque de propósito aqui 2 quadros, um retratando, né, o pobre, a favela, o outro retratando a questão, uma ponte entre o rico e o pobre, né? Então o que não tem e o que tem. Então o Jó vai fazer você pensar, né, que projeto é esse projeto de vida, projeto de Deus enquanto projeto de vida. E aí nós temos que buscar toda a experiência da humanidade positiva, no sentido dos direitos humanos, né, direitos universais do homem, direitos humanos, direitos da mulher, direitos dos negros, de todas as minorias, dos LGBTs e mais, né, tem um monte de sigla, mas aqui é uma diversidade também. Então, compreender e respeitar as diversidades. E a religião tem esse papel, né? E aí, escutando o colega angolano Paquice, que é padre em Angola, colocando justamente que há uma participação do cristão na política. E não consigo ver a participação na política sem pensamento crítico. O acrítico, o arcaico, leva para o atrasado. Não é para buscar o ódio, a vingança, e sim, né, aí falar em amor. Chegamos no tempo zero, voltamos no tempo zero, né? Vamos zerar tudo então. Legal? Beleza? Até o próximo vídeo. Esse é o meu vídeo de hoje. Muito bem.